muito além de um simples parto normal e você precisa entender mais porque pode contribuir muito na sua vida ou até mesmo na sua companheira. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. Aqui eu trago para vocês insights e histórias de Umuarama que com certeza vai impactar você e hoje melhorar um pouco mais ainda a qualidade de vida. E a minha convidada de hoje, ela que é fisioterapeuta pélvica, especialista nisso, vai desmistificar muita coisa, mostrar que é muito além do que você imagina. Seja muito bem-vinda, Jéssica Sena. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje para, como você falou, desmistificar muita coisa da fisioterapia pélvica. Fica à vontade, tem um salgadinho aqui do Cláudia, Bolos Doces Salgados, nossos patrocinadores, a qualquer momento, fica à vontade. E aí, quem que é a Jéssica, nascida onde, como começa a sua história? A Jéssica é uma menina que nasceu em Icaraíma. Que legal. E me mudei para Toledo, me formei em Toledo. Outra cultura ali, né? Outra cultura. Outra galera ali. Apesar de não ser tão longe, mas a cultura é muito diferente da nossa aqui. O pessoal de Comida, Toledo tem costumes, tudo. uma pegada mais alemã, né? O pessoal Sim, mais colono ali. muito. Legal. Aí eu fiquei 5 anos em Toledo e me formei em 2015. Em 2016 eu me mudei para Umuarama e comecei a trabalhar. Me mudei em abril de 2016. Comecei a trabalhar aqui com ortopedia, fisioterapia ortopédica. E por que você escolheu fisioterapia? Você já tinha trabalhado antes ou não? Já saiu do ensino médio e foi para a faculdade direto? Não, eu trabalhei antes. Na época não dava, né? E só tinha o curso integral aqui em Umuarama. Né? E eu teria que morar aqui e não tinha como trabalhar, e aí não dava. Aí eu trabalhei 4 anos no mercado, lá em Caraíma, e aí depois aconteceram algumas situações ali, e aí eu resolvi voltar a estudar. Entendi. Aí fiz cursinho no Alfa, e aí consegui, passei ganhei bolsa, vestibular, não me lembro agora, faz uns anos já, uns 10 anos já de formado, não me lembro muito agora, mas aí fiz o bolsa, tinha bolsa. Legal. E aí eu estudei fisioterapia, algo que eu sempre quis, desde adolescente. Não quis estudar outra coisa. Legal. Então já tinha um objetivo já alinhado. Quando eu era lá, tinha uns 11 anos, 10, 11 anos, eu descobri que eu tinha uma escoliose. Nossa. Um desvio na coluna. Caramba. E aí comecei a fazer fisioterapia. Foi onde eu conheci a fisioterapia. Entendi. Né? Mas eu conheci a parte que todo mundo conhece da fisioterapia, de tratamento de coluna, de joelho, de ombro. E eu fiz fisioterapia mais ou menos uns 4 anos. Entendi. O médico falou que era para eu fazer enquanto estivesse em fase de crescimento. E para tentar não piorar, para manter no que estava. Deu certo? Né? Então, deu também... certo, graças a Deus deu certo. Quem né? tem isso daí sofre, né? Sofre um pouquinho. E aí aí veio o amor pela fisioterapia daí. Entendi. E quando você começou a faculdade em Toledo ali, você percebeu que realmente era isso? Sim, sempre foi isso. Só que eu entrei na faculdade querendo trabalhar com ecoterapia. O que eu é acho fisioterapia, pra gente entender? É a fisioterapia onde a gente faz os exercícios em cima de um cavalo, em cima do animal. Que legal. Geralmente, a maioria, assim, são crianças, né? É mais comum ver essas terapias com crianças, né? Eu acho que por ter crescido em Icaraíma, muita questão de rodeio, cavalgada, muito contato com o animal, com o cavalo, e aí eu queria essa área. E eu achando que o cavalo prejudicava a coluna do povo. Em algumas situações, dá muito solavanco, sim, né? em algumas situações, não. Que legal, né? Que legal. Tem essa técnica. Eu lembro que até o primeiro trabalho que eu fiz na faculdade foi sobre ecoterapia, porque eu queria isso. Que legal. E por que não seguiu? O que fez você não? Durante daí a faculdade, a gente vai conhecendo as outras áreas, e daí me apaixonei pela terapia intensiva. Eu saí querendo a UTI. Eu queria trabalhar na UTI. Só.
Pegar UTI acidentado? de adulto. Queria que é? muito a UTI. É acidentado? Isso, os pacientes que vão para UTI, ou por acidente, ou faz cirurgias, né? Cirurgia do coração, algumas cirurgias mais graves, algumas intercorrências durante cirurgia simples, o paciente precisa ficar na UTI, em observação. Entendi. Né? E quando você está na UTI ali, você faz a fisioterapia mais de reabilitação ou tem alguma outra ainda que a gente não conhece? É mais fisioterapia respiratória. A maioria dos Cara, eu nem pacientes conhecia estão isso. acamados Não conhecia. na UTI. Olha que interessante. E aí a gente faz toda a parte de mobilização, exercícios respiratórios, aspirar, tirar a secreção do paciente quando ele está entubado, mobilizar, mexer todo o corpo desse paciente, porque ele tá, às vezes fica dias, meses, lá o paciente acamado. Então ele precisa ser movimentado para que quando ele volte do coma, Ter ferida, ele não esteja todo travado. Uhum. Né? Precisa manter esses movimentos do paciente. Até uma curiosidade, quanto tempo demora para a pessoa ficar travada? Se ela não fizer nada, ficar deitada ali? Olha, não sei te dizer exatamente, mas igual quando você fratura o braço, você fica ali uns 30, 40 dias, às vezes, com um gesso. Para voltar dói pra caramba. Já travou. Entendi. Né? Então, você ficar ali uns 20 dias sem mover nada, já começa a travar. Entendi. É memória muscular? O que é? Também memória muscular e o movimento da articulação em si, né? Os músculos, eles precisam trabalhar e ser alongados. Se ele não é alongado, ele perde a função dele, movimento. Entendi. E vai ficando imóvel ali, travado. E aí, foi pra UTI, começou a trabalhar? Ou era estágio? Como que era? Os estágios. Na faculdade eu queria muito, né? A parte da fisioterapia pélvica, na faculdade eu tive só a parte mais teórica. Eu não tive estágio em saúde da mulher. Não tive essa prática durante a graduação. Eu aprendi que existia incontinência urinária, 3 tipos de incontinência urinária, que a fisioterapia tratava isso e que também ajudava na questão do parto. Entendi. Mas como fazer isso? Não. Eu tive uma palestra uma vez, acho que era durante uma jornada, que falou algo ali sobre. E era aí, algo muito recente na época, talvez? É uma das áreas mais recentes. Entendi. Da físio. E aí eu sabia que não era o que a gente via ali em teoria, né? Depois dessa palestra, terminei a faculdade e ainda fiquei uns 3 meses em Toledo. E aí eu fui trabalhar num estúdio de pilates dessa fisioterapeuta que deu a palestra. Entendi. Que ela era fisiopélvica. E aí eu sabia mais ou menos como funcionava, que tinha aparelhos específicos, não era pompoarismo, não é só contrai e relaxa de qualquer jeito. Entendi. Sabia mais ou menos algumas situações assim, mas nunca me chamou a atenção também. Eu quero trabalhar com isso. Talvez por eu nunca ter acompanhado o atendimento, porque como são técnicas mais invasivas, não tem como a gente ficar acompanhando o atendimento. Entendi. E aí eu já estava aqui, já fazia mais ou menos 1 ano que eu estava aqui em Umuarama já trabalhando. Não na pélvica ainda? Não na pélvica, com ortopedia, clínica normal. Não estava trabalhando nem na pélvica, nem em hospital, nem em ecoterapia. Entendi. Aí já era reabilitação. Era reabilitação. A clínica atendia muitos atletas, então a maioria era atleta. Entendi. Que frequentava a clínica. E aí um dia veio uma paciente, procurou o dono da clínica, que ela tinha um diagnóstico de vaginismo. O que é vaginismo? A mulher, ela não consegue ter relação sexual. Ela sente muita dor. Caramba. Então, ela não consegue nem ter penetração. Não é uma frescura, vamos falar assim. Não é uma frescura. Então, se o homem tiver com uma mulher que está com esse tipo de problema ou sintoma, não é frescura, vai buscar um tratamento. Sim, tem tratamento. E o tratamento com fisioterapia? Com fisioterapia. Legal. E aí o dono veio da clínica. Mas ela te reportou isso? Como que foi? Ela procurou a clínica, o dono da clínica, porque ela estava procurando esse tratamento, né, na época. E aí o dono me chamou e falou assim, Jéssica, a paciente procurou assim, mas eu li alguma coisa que tem os exercícios de Kegel e eu acho que é melhor você, né, uma mulher atender ela, né, do que eu tentar atender. Aí eu falei, olha, eu não vou atender porque eu sei que não é bem assim o tratamento. É diferente. Tem que ter mais profundidade. Isso, eu sei que tem aparelhos específicos, tem
técnicas específicas. Essa questão que a gente vê na literatura já caiu por terra já há alguns anos, não se usa mais. Eu sei que a única fisioterapeuta mais próxima que tinha daqui era essa que morava em Toledo. Aí conversei com a paciente, passei o contato para ela, e ela foi para Toledo fazer o tratamento lá. Entendi. Na época. E aí, né, a OPCAM, já fazia pouco tempo que tinha inaugurado a OPCAM aqui na cidade. E aí a gente conversando, eu e o dono da clínica, da mesma forma que teve essa paciente, deve ter muitas outras pacientes, as cirurgias oncológicas, cirurgias de próstata, que fica com essas perdas urinárias depois. E deve ter muito paciente. Para onde esses pacientes vão? Não tem para onde ir. E muitas vezes nem sabe onde buscar, né? Não Eu sabe. acho que é até interessante a gente gravar o podcast, porque às vezes tem pessoas nos assistindo agora que Sim. tem esse tipo de problema e talvez não sabem nem onde buscar, que tem solução e às vezes fica achando que o problema tá nela, que o problema é emocional, que o problema é o parceiro. Sim. E uma pergunta que, assim, não sei se tem resposta, mas tem alguma coisa que faz chegar a esse ponto da pessoa, por exemplo, ter... É vaginismo que fala? Sim. O vaginismo? Ou é uma coisa do próprio corpo, ou é emocional, é um trauma, ou é várias coisas que pode acontecer e levar a isso? São várias coisas, não tem uma causa específica. Pode ser de um trauma, pode ser de um abuso, tanto físico como emocional. Já tive pacientes que desenvolveu esse trauma só de ver fotos de situações de abuso, por causa ali do local que ela trabalhava e precisava ter contato com esse tipo de foto. Já teve pacientes que tiveram um trauma realmente de abuso físico. E tem pacientes que não têm. Tem pacientes que ficam com desenvolvem isso depois do parto normal, ou da cesárea também. Então não é só o normal. Não, não é só o normal. Entendi. Ou seja, tá iminente, todo mundo tá suscetível a ter isso. Tá. E tem pacientes que têm ali, é uma causa ali muscular. Existe contratura muscular, né? Os músculos, eles ficam muito contraídos. E aí não relaxam. Da aderência do que nós chamamos de fáscias. E tudo isso causa dor. A endometriose também Pode é uma levar? situação que causa muita dor. Caramba. A mulher pode não conseguir. E o mais comum que chega pra você é abuso? Não. Não é abuso? Não é. Qual que é? Hoje tem sido mais endometriose. Olha só. E é uma coisa muito comum, se for ver. Muitas mulheres têm, né? Muitas mulheres. Eu não sei qual que é o percentual de mulheres que têm endometriose, mas pelo que assim, a gente convive com pessoas, a gente vê que uma fatia grande das mulheres acaba tendo isso, desenvolvendo. Tem. E como que é, a partir do momento que a pessoa identificou? Normalmente o sintoma vem na hora da prática sexual, tem algum outro sintoma? Qual que são os sintomas para a pessoa ter um ponto de atenção, para falar, talvez seja isso que eu tenho, vou procurar ajuda? Da endometriose? Não, da parte dor. do vaginismo mesmo. É a dor. Ah, então não é só na penetração, ela dói. É a dor ali durante a penetração. Existem mulheres que não conseguem nem usar uma calça jeans. Para sentar, dói. O contato com a roupa, a calça jeans, a leg, a calça mais apertada, dói também. Existem esses casos mais extremos. E é uma dor muscular. É uma dor muscular. Caramba! Meu Deus! E, nossa, não fazia ideia que existia isso. E como que faz daí, a partir do momento que descobriu? Aí vai, procura um tratamento e aí você vai fazer sessões, vai entender diagnóstico, como que Isso, funciona? ela vem quando ela procura daí a fisioterapia, aí a gente faz toda a parte da avaliação, a coleta de dados para entender, né, se existe algum trauma, tentar identificar qual é a causa, né, o que causou aquilo ali. Aí a gente vai avaliar, ver o que está acontecendo, se são causas ali só musculares, se tem fáscias envolvidas, se teve alguma cirurgia, o que está causando aquilo ali, e a gente vai trabalhar em cima disso. Legal. Soltar esses músculos, tudo. E normalmente quanto tempo leva um tratamento? Eu sei que varia muito de paciente para paciente, mas um tempo médio existe ou não? Na maioria dos casos ali, 5 a 10 sessões. Dá o que em meses? Geralmente os pacientes vêm uma vez por semana. Nossa, é rápido. Então, a pessoa, Elas vêm uma vez por semana. De 2 a 3 meses no máximo ali, ela consegue resolver a situação dela? Sim.
Já teve pacientes que desenvolveram essa questão da dor depois do parto, depois da cesárea, e veio e fez uma sessão e resolveu o problema e foi embora. Teve pacientes que veio e foram 2 sessões. Certo. Teve pacientes que veio e fizeram 10 sessões. Existem algumas outras situações ali, né? Toda regra, né? Sempre tem as exceções, que precisou fazer mais de 10 sessões. Entendi. Então, mas no geral, ali no máximo 10, entre 5 e 10 já. Entendi. Mas vamos voltar para a trajetória, então, desviando o foco aqui. Mas, beleza. Então, chegou essa paciente, você Sim. começou a estudar o mercado, falou, nossa, tem muita oportunidade, para onde essa galera tá. Você até citou próstata, tem masculino também? Sim. Não é só mulher, homens também. Homem, criança. Criança? Criança Não, também. então vamos começar a falar um pouco mais disso. Beleza. Enxergou o mercado, como que foi a partir disso? A partir dessa paciente? Aí, conversando com o dono da clínica, ele falou para mim assim, vamos então fazer uma parceria? Eu compro o aparelho, os aparelhos ali que precisam iniciais, e você faz o curso. Eu falei, tá bom. Aí, isso era novembro. Aí, tinha uma professora que veio da Holanda, que ela dava era professora da pós, em Curitiba, e ela dava esses cursos de extensão, que a gente chama de fim de semana. E aí, eu fui, fiz o curso, que, assim, abriu, assim, a mente, que eu falei, assim, é isso que eu quero pra vida. É com isso que eu quero trabalhar para sempre. Se identificou. Sim. E ali ela mostrou como funcionava, tudo que tratava, como era feito, todos os recursos que tinham na época, do mais simples ao mais moderno, como dava para trabalhar. E aí foi ali que eu me apaixonei pela área e quis seguir. E isso foi em novembro, e quando foi em janeiro eu comecei a fazer a pós. Entendi. E daí, no Janeiro, momento que fevereiro. você introduziu o tratamento nessa paciente, ou vocês não pegaram essa paciente? Não, essa paciente ela foi se tratar lá em Toledo. Ah, você indicou para lá. Indiquei para lá, Legal. porque eu falei, eu não tenho Legal. formação para isso, não adianta Legal. eu tentar, né? Teve uma ética muito É, parabéns. porque Legal. não adianta, eu vou ficar só enganando a paciente com algo que não vai dar o resultado, né? Entendi. E Mas fez a pós, fiz a pós e aí nunca mais parei de estudar. sempre tem atualização. Pós, congresso, cursos, técnicas novas, retiro de fisioterapia pélvica, congresso na Argentina, internato de fisioterapia pélvica que fica 14 dias. E como que foi para você fazer essa transição, Jéssica, de reabilitação para fisioterapia pélvica? E a partir em algum momento dessa trajetória, você teve que se posicionar. Falou, ó, então, tchau, reabilitação, não vai dar mais, e agora é só fisioterapia pélvica. Sim. Como que foi essa transição para você? Porque você tinha pacientes, você já tinha um pessoal em andamento ali durante esse processo, né? Foram alguns anos, um trabalho de formiguinha, porque na época não tinha fisioterapia ainda aqui na cidade, fisioterapia pélvica, e até os médicos conhecerem, entenderem, ver que realmente dá resultado a fisioterapia. Os pacientes também saberem que tem tratamento, que o tratamento dá certo. Foi um trabalho aí de alguns anos. Você se lembra da primeira paciente? Ou do primeiro paciente? Lembro, a primeira paciente eu lembro. O que foi o caso dela? Ela fez uma cirurgia de hérnia de disco lombar. Ela... E afetou? Afetou. A hérnia dela afeta ali, quando é região muito baixa ali da lombar, estava afetando já a inervação. Pinçando os nervos ali na região e pegou os nervos responsáveis pelo funcionamento aqui, né? De intestino, bexiga, tudo. Uhum. E aí, ela não conseguia segurar as fezes quando ela estava com a hérnia de disco. Entendi. Fez a cirurgia. Depois que fez a cirurgia, lembro que precisou até colocar placa ali, parafuso ali na coluna. E aí, depois da cirurgia, ela fez o efeito contrário. Ela não conseguia eliminar as fezes e nem o xixi. Aí tinha infecção urinária direto, porque não esvaziava toda a bexiga. Que dó. E era uma constipação assim tão severa que ela precisava colocar uma luva e tirar as fezes com a mão. Meu, que situação.
E aí ela veio pra fisioterapia. E aí eu Ela lembro que conviveu foi com isso por um tempo, até tomar um coragem pra ir tempo. buscar. Isso. Aí eu lembro que quando ela veio pra fisio, ali nas primeiras sessões, daí depois ela falou assim, um dia ela veio e falou assim, nossa, meu filho até perguntou se estava tudo bem lá no banheiro, porque fazia muito tempo que eu não ia no banheiro, não ficava tanto tempo assim. Mas assim, foi um alívio assim muito grande para ela. Ô, Jéssica, como que é pra você, emocionalmente falando, quando você pega uma situação dessa? Porque, meu, eu imagino o quanto isso deve mexer com a estrutura da pessoa. Imagina você tá numa situação onde você não consegue urinar, não consegue defecar, ainda tem que usar luva pra tirar. Isso aí, assim, abala totalmente o ser humano, né? Completamente o emocional da Completamente. pessoa. Ainda Por mais, isso vamos que falar assim, uma mulher que tem esse lado mais vaidoso também. Como que é pra você lidar com o emocional disso? E a responsabilidade de um tratamento, ainda mais a primeira paciente, e ter um tratamento tão, vamos falar assim, a pessoa deposita uma confiança em você, uma sim, responsabilidade muito grande. é Como uma que foi? responsabilidade, porque a gente lida com vidas, Uhum, com o emocional. A gente fala assim, fisioterapia pélvica não trata só a parte física, a parte mental também uhum. das pacientes. Eu imagino. Muitas vezes a gente tem que ser um pouquinho de psicólogo, um pouquinho de fisioterapeuta. E É até pra pessoa poder se abrir com vocês, né? sim, Imagina, ela tem que ganhar confiança para explicar toda a situação toda a dela. situação. Se você não souber a situação, também fica difícil de tratar. É. E quanto tempo você conseguiu restabelecer a saúde dela? Eu não consegui terminar o tratamento dela porque ela acabou se mudando Uhum. de cidade. Mas quando ela ainda estava aqui, você ainda conseguiu evoluir bem. Eu consegui evoluir bem. O tratamento foi evoluindo, Legal. evoluiu de uma forma bem legal. Ela Caramba, já não fazia ideia que conseguia. a hernia de disco podia chegar a esse ponto. E já atendi, eu lembro que de hérnia de disco eu atendi 3 pacientes até hoje, por questão da hérnia de disco. Entendi. E quando a gente fala da fisioterapia pélvica para homens? Porque é a primeira vez que eu tô ouvindo isso. Normalmente a gente associa a parte pélvica à mulher. Sim. Como que é isso para os homens? Aonde estão os principais sintomas? Onde estão as principais causas, as principais situações ali? Aqui na nossa região, os homens que procuram a fisioterapia são os homens que fizeram cirurgia de próstata. Uhum. Porque aí quando retira a próstata, mexe com toda essa região ali de inervação também. A próstata, ela fica bem grudadinha ali na bexiga. E aí quando retira, acaba lesionando ali um pouquinho. Entendi. Né? Tudo depende ali de como foi a cirurgia, da extensão que estava, o tamanho que estava esse câncer, idade do paciente, se o paciente tomou, né, os devidos cuidados ali no pós-operatório, a adesão dele ali no tratamento, depois fazer certinho a fisioterapia, é o que a gente vai conseguir de resultados. Entendi. Mas geralmente eles ficam com incontinência urinária. Entendi. É, Não consegue segurar. não consegue segurar o xixi e muitos com disfunção erétil não conseguem ter ereção. Caramba. Mas, além dessa parte, a gente trata só a disfunção erétil, a gente trata ejaculação precoce, doença de Até isso trata? doença de Peyronie. Vai ter muito homem interessado nesse episódio. Então, assim, vamos falar Sim, assim, o homem broxou. Não tá entendendo por quê, aconteceu ali a situação, ele tá com problema de ereção, tá com problema de incontinência e tudo mais. Pode estar associado, então, à parte sim, pélvica dele. a parte pélvica. Pode ser que... Esses músculos podem estar incoordenados, pode Porque estar vira um fraco. turbilhão de cabeça no homem. Uhum, O homem se perde. Vamos falar assim, aconteceu. sim, Poxa, será que é emocional? Começa a buscar psicólogo, começa a buscar tudo. Será que é remédio, tá tomando alguma coisa? Mas uhum, muitas vezes está associado à questão pélvica. sim. E qual que é a principal dica que a gente pode dar para esse homem? Fazer uma consulta, fazer uma avaliação. Existe uma avaliação? Isso. Eles vêm para a FIS, a gente faz a avaliação, entende o que está acontecendo, avalia, né? Tem avaliação ali que a gente coleta os dados e a parte da avaliação física também. Que Para a gente legal. avaliar esses músculos, ver o que está acontecendo, Dá para para saber o avaliar que os está músculos. causando. Aí, homens, ó, vai procurar tratar. Essa é a primeira vez que eu tô ouvindo isso, de verdade mesmo. Interessante, porque muitas vezes eles não sabem por onde começar. Não, E o homem é o pior porque ele não fala para ninguém. Então, normalmente, ele sofre sozinho ou dentro de casa a esposa é a única que sabe. Então, muito interessante falar sobre isso. E sobre a questão também da ejaculação precoce, acontece em muitos casos em homens. Então, tem muitos. tratamento também. Tem Tem tratamento como melhorar também. esse time aí. Sim.
Caramba, que legal. E é fazendo os exercícios e tudo Os mais. exercícios. Interessante. E é uma coisa que resolve para sempre ou é uma coisa que com manutenção? Sim, vai fazendo a manutenção. É igual ele tem que ir fazendo os exercícios, seguir todas as orientações, depois que ele vai levar isso para a vida. Nossa, que Né? interessante, não sabia. É o músculo, né? Todos os músculos do nosso corpo funcionam da mesma forma. Só que esses da parte pélvica, eles ficam esquecidos. A gente esquece que precisa trabalhar eles também. Uhum, entendi. E quando a gente fala de crianças, quais são os casos assim que podem acontecer com criança? Aquela criança que vive com infecção urinária. Menino ou menina? É mais comum em meninas, infecção urinária de repetição, que nós chamamos. Alguma coisa está acontecendo ali que não está funcionando direito. A bexiga não está tendo força de contrair o suficiente para esvaziar toda a bexiga, ou o músculo de assoalho pélvico, eles não estão relaxando o suficiente para que esse xixi saia todo. Entendi. Qual que é o tempo médio, assim, que seria interessante para a pessoa saber que ela tem ou não uma dificuldade urinária? Vou dar um exemplo clássico aqui. Eu conheço pessoas que não conseguem ficar meia hora sem ir no banheiro. É um problema. É um problema. Qual que é o time, assim? Poxa, pelo menos até tanto tempo tem que segurar. 3 horas. 3 horas. 2h30 a 3 horas é o tempo que o rim demora para filtrar todos os líquidos do nosso corpo e encher a bexiga. Né? Então, menos que isso, com frequência, tem que dar muita frequência. Uma avaliada. Tem que dar uma avaliada. Legal. Né? Das crianças também tem refluxo urinário. O que é um refluxo urinário? Refluxo urinário, quando a bexiga se contrai para esvaziar, uma parte dessa urina ela volta para os rins. É o que nós chamamos de refluxo urinário. Meu Deus. E dói? O que acontece? Com o tempo isso vai causar dor, porque vai afetando o rim, né? O xixi não pode voltar para o rim. Entendi. Vai dando as inflamações no rim, vai causando as inflamações. Então, é mais comum em meninas mesmo. O refluxo, não. Tanto em ambos. A infecção é mais comum em meninas, até ali pela questão da saída ali do xixi, né? No menino, a anatomia mesmo, né? O canal da uretra, ele é maior, na menina é menor. Entendi. E quando a gente fala sobre a fisioterapia pélvica, lá fora, vamos falar assim, as pessoas têm a impressão que é o exercício só na bola, né? A gente estava comentando um pouco antes aqui. Sim. Que é mais para parto normal. Como que é isso na prática? É bem diferente isso na prática. Não tem exercícios na bola. Eu trabalho um pouquinho, ver mobilidade de quadril, né? Se essa pelve tem movimento. A gente usa a bola para isso. Entendi. Mas a gente trata muitas coisas e tem a avaliação física mesmo. A gente usa aparelhos, muitas vezes precisa usar sonda vaginal, sonda anal para fazer o tratamento. Tem a parte da eletroterapia, neuromodulação que a gente fala, o biofeedback, que é igual um joguinho. Entendi. Que o paciente ele tem essa consciência de como que ele está fazendo o movimento, se ele está contraindo, se está contraindo certo, se está relaxando, o suficiente. Entendi. Para quem tem, até para mim é uma coisa novidade também, sobre a questão da parte anal. Então, existe os extremos ali, tanto do urinário como da parte de defecar. Sim. Para quem tem o problema de defecar ali, antes de buscar alguma outra solução, dar uma avaliada ali é interessante também? Pode. Porque o paciente pode procurar, sim, direto a fisioterapia. Às vezes o problema está ali. Sim. E é mais fácil de resolver. Sim. Que muitas vezes passar por um procedimento cirúrgico. Tirando a parte de próstata, tem mais alguma situação que leva a isso? Porque tem mulheres, principalmente mulheres, não só mulheres, mas tem muitas mulheres que demoram muito para ir no banheiro. E quando demoram muito dentro do banheiro. São sintomas? São sintomas. Entendi. Existe um padrão mais comum que deveria acontecer para elas terem esse ponto de atenção? Olha, o certo é pelo menos uma vez ao dia. Todos os dias. E na hora que sentar na patente tem que sair logo e pronto. Existe algum padrão ou não? Existe. O certo seria ir todos os dias ao banheiro. E nós temos uma escalinha, que nós chamamos de escala de Bristol. Lá a gente tem os modelinhos de como
deveriam ser as fezes. Tem como explicar isso? Ou é muito complexo? Número 1, tem lá a escalinha. O 4 seria o ideal, que seria em formato de salsicha, que a gente diz. Aí tem lá o número 1, que seriam em bolinhas, que é bem constipado. Isso. Número 2. Normalmente tá ressecado. Isso. Cabritinho já tá errado. Número 2, são em bolinhas, mas elas já estão mais grudadinhas, não são bolinhas soltas. Número 3, ela é uma mistura ali, né, dessas bolinhas grudadinhas, querendo ir pro 4, que seria o ideal. A partir do 4, elas já são muito amolecidas, que vai até a diarreia, que também não é normal. Então, o número 4 é o ideal. O número 4 Isso é o ideal. pode estar ligado à questão muscular? Tem alimentação. Tem alimentação, água, tudo. Fibras, né? Mas tem muito a ver ali com a questão ali da ampola retal. A sensibilidade. Se o paciente não tem essa sensibilidade, as fezes chegam ali e vai se acumulando. Entendi. Aí ela vai se distendendo até chegar no momento que não, né? Aí começam as dores, e aí vai evacuar, e daí machuca e vai lesionando. Tá, um assunto um pouco mais polêmico e delicado ao mesmo tempo. Sim. Mas para praticantes de sexo anal, esse tipo de público, eles também é interessante procurar fisioterapia pélvica? Sim. Porque tanto homens ou mulheres, enfim, que às vezes está praticando isso, como que funciona essa questão da fisioterapia? O que pode trazer de benefício para esse momento? A gente consegue trabalhar a manutenção desses músculos, né? Desse esfíncter, que a gente chama. Porque a gente precisa trabalhar coordenação, força, alongamento, resistência desses músculos. Entendi. Porque tem pessoas que relatam que, às vezes, um exemplo, tá? Vamos supor que a mulher deixa de ofertar isso pro marido ou não quer, porque vai achar que dói. Sim. Doer é normal ou não é normal? Dor nunca é normal. Então, doeu não é normal. Não, nunca é normal. Então, tem solução. Tem solução. E quando a gente traz isso agora para a questão da vagina, melhora a libido? Melhora o prazer? Fazer a fisioterapia pélvica tem esses benefícios também na parte sexual? Sim. Quais são os principais? A mulher, quando ela sente dor, ela não vai querer fazer algo que te causa dor. Né? Quando a gente tira a dor, aí ela vai sentir prazer. Vai começar a sentir orgasmo. E aí ela vai começar a gostar. E aí ela vai querer fazer. Tem mulher que nunca teve orgasmo, hein? Já vi matéria assim. Sim, existe. E com a fisioterapia pode ajudar a chegar. Pode. Tem também os tratamentos ali para sensibilidade. Para melhorar a sensibilidade nessa região. Caramba, que legal. E libido também, tudo melhora? Tudo melhora. A partir do momento que a mulher sabe que é bom, descobre que pode ser bom, aí vai aumentar o desejo. Então tem que ser bom. Tem que ser bom. Se não tiver bom, tá errado. Tem que ser bom para os dois, né? Não pode ser bom só para um. E quando a mulher quer se organizar para fazer o parto normal, qual que é o prazo ali interessante para ela começar a fazer a fisioterapia pélvica? A gente espera ali o primeiro trimestre, para daí a gente começar a fazer os exercícios. E aí ela faz o exercício até o momento que ganha o neném? Sim, até o momento que ganha o bebê. E pós ganhar o neném? Aí a gente espera uns 45 dias ali do pós-parto e a gente reavalia para ver como foi o parto, o que aconteceu ali nessa região, se precisa fazer alguma coisa, e aí a gente trabalha em cima disso. E é comum ter situações pós-parto que precisa fazer uma reabilitação ali? Acontece. Quando elas procuram a fisioterapia antes, aí no pós, às vezes elas vêm, avaliam, e a gente nem tem muito o que fazer. Já tá tudo certo. A gente passa uns exercícios ali de reforço para ela fazer em casa e fica tudo bem. Porque o parto é um trauma, né? É um trauma. É um trauma dos grandes. Então, tipo, se a pessoa, muitas vezes, após o parto, começar a ter indicadores ali que não tá legal a relação, pode ter relação com o parto. Pode. E a cesárea? Entra nisso como? No pré-parto, por mais que, né, não vá passar, ela vai ter uma cesárea ali, tem um bebezinho crescendo, empurrando tudo ali para baixo, bexiga para baixo, músculo, e o músculo tá lá embaixo sofrendo, tentando segurar tudo, estabilizar essa articulação, tudo ali.
Isso. Aham. E esses músculos sofrem. Uhum. E aí, geralmente, vem os escapes de xixi. E Quando esses... tosse, quando espirra. E a gente faz todo esse trabalho ali para tentar minimizar essa situação dos escapes de xixi durante a gestação. Aí vem dor na lombar, dor no ciático. A gente vai trabalhando também para ir aliviando essas dores. Legal. Então, vamos dizer assim, vai muito além da pélvica, da parte pélvica. Tem muito a ver com várias outras situações. Por exemplo, dor na lombar. Que, teoricamente, as pessoas vão associar ortopedia, vai buscar outros tipos de... No caso das gestantes, a dor lombar é porque o quadril ele tá abrindo, Uhum. move essas articulações ali. Uhum. Né? O final ali da lombar, onde, né, encontra ali com o sacro, a articulação ela se move por causa dos hormônios. O bebê, ele, por mais que não vai ser de parto normal, ele encaixa ali nos ossos do quadril, ali na pelve. Entendi. E aí gera essa dor. Entendi. Aí a gente tenta estabilizar essa articulação ali de alguma forma para minimizar essas dores. Entendi. Quais são os principais mitos da sua área? Dizer que pompoarismo trata tudo. Que é só contrai e relaxa. Não, não é nada disso. Então é mito. É mito. E quais são as coisas que as pessoas não sabem que é muito importante na sua área? Que talvez elas superestimam demais ou, enfim, que seria interessante elas saber. É importante elas saberem que não é pompoarismo. Pompoarismo é só... ele foi uma técnica desenvolvida para melhorar o que já está bom. Uhum. Né? Para você fazer algo diferente ali na hora do momento da relação sexual. Uhum. Né? São movimentos que você faz ali com os músculos de assoalho pélvico, são movimentos de contração, de relaxamento, de expulsão, de sucção, associados aos movimentos do quadril. Entendi. Né? E a mulher que ela perde xixi, que ela sente dor, ela não vai conseguir fazer o pompoarismo. Entendi. Então tem que tratar tudo isso antes. Tem que tratar um problema que ela tem antes, ela não vai conseguir. E esses exercícios, depois que trata, você passa para a pessoa? Sim. Entendi. Passa. Quando os pacientes buscam essa parte do pompoarismo, aí a gente passa também. Entendi. Exercícios de Kegel. Não é. Exercícios de Kegel, se eu não me engano, são 50, 60 contrações. Só contrai e relaxa. De qualquer forma, aleatória. E não é assim. Né? A gente tem toda uma dinâmica, todo um protocolo ali a ser seguido. Uhum. Né? O paciente começa deitado na maca com exercício, depois ele vai fazer exercício em pé. Eu perco xixi quando eu faço o polichinelo na academia. Vamos treinar os exercícios fazendo polichinelo. Entendi. Eu perco xixi quando eu vou pegar meu filho. Vamos treinar, então, também levantando peso. Uhum. Tem alguma idade que você considera importante a gente citar aqui para prevenção? Porque não sei se isso é um mito ou não, mas a gente escuta falar que pessoas que passam ali da fase para idoso, né, acho que 60 anos, ela começa já a ter um problema maior com escape, xixi, os músculos já vão ficando, não sei se é a palavra certa, mas mais frouxo. Isso acontece? Acontece, a flacidez acontece. E tem prevenção? Existe a fisioterapia pélvica para prevenção? Existe. Então não precisa chegar ao ponto. Não. Pode ir antes. Pode ir antes. Quanto mais jovens as pessoas buscam, melhor são os resultados depois lá na frente. Então vamos supor que a mulher só quer melhorar a qualidade sexual dela, de Sim. vida. Pode. Pode, deve. Não necessariamente tem que ter um problema. Não. São pessoas saudáveis, interessante. Sim, muito interessante. Entendi. Fica a dica aí para quem está nos assistindo. Então, ou seja, é para todos. Para todos. E a questão, voltando à parte ali do homem, a parte da ejaculação precoce e tudo mais. Esse tratamento, ele tem uma eficiência grande mesmo em cima disso? Então, o homem que está ali com uma ejaculação precoce ou não tem muito controle da situação, com o tratamento, o resultado é plausível? Melhora muito mesmo? Melhora muito. Caramba, interessante. Primeira vez que eu escutei falar sobre, de verdade, para homem eu nunca tinha ouvido falar. Nem para homem e nem para questão de cirurgias. Primeira vez que estou escutando sobre isso. A gente trata também... Já atendi pacientes que fizeram cirurgia de redesignação sexual.
Faz a troca do sexo. Tanto masculino para feminino, quanto para ambas Sim. as partes. Entendi. Ambas as partes. Tem mais alguma curiosidade que é legal, que você já fez, talvez seria interessante contar aqui? Já teve pacientes que fazem bariátrica. Muito comum os pacientes fazerem, né? As pessoas hoje fazerem cirurgia bariátrica. Emagrece muito rápido. E vem a flacidez no corpo todo. E assoalho pélvico também é músculo e sofre com esses efeitos. Entendi. E aí é comum vir as incontinências, perder xixi, perder fezes. Entendi. E quando a gente fala dos desafios desse segmento, no começo, quais foram os principais desafios que você teve para se inserir no mercado? Teve muita parte ali de julgamento, preconceito, alguma coisa nesse sentido? Tudo que é novo, as pessoas elas têm um pouco de receio, né? Então era algo diferente até as pessoas entenderem, né? Porque ainda mais quando é em região íntima que a gente precisa mexer. Até as pessoas elas confiarem no trabalho, entenderem que isso dá resultado, que é um tratamento, que vale a pena fazer, foi um desafio. Quanto tempo levou para você virar a chave de vez? Para você falar, nossa, agora eu sou isso e é isso. Foi aos poucos, né? Para dizer que eu abandonei tudo, plantão de hospital, tudo, eu parei isso em dezembro. Entendi. Nossa, foi um processo mesmo. Foi um processo. E eu sempre tive muita dificuldade em me desapegar dos meus empregos. Entendi. Eu sempre gostei muito do que eu faço e eu não queria. Eu ficava, assim, com dó de abandonar os meus pacientes de outras áreas. Entendi. Mas aí chegou uma hora que não dava mais. Eu falei, não, eu preciso ficar só nisso. Né? Até não dá para ficar nessa correria, né? Até pela saúde mental da fisioterapeuta. Entendi. Quando a gente fala sobre as mulheres que sofreram abuso, tanto sexual ou até mesmo você citou psicológico, quais são, assim, o primeiro passo que ela precisa ter para buscar essa ajuda? Porque muitas vezes talvez está só no psicólogo. Eu sei que o psicólogo é super importante nesse processo, vai ajudar muito, até combinado isso deve potencializar o resultado. Mas qual que é o principal passo que ela tem que dar para começar esse tratamento? Existe alguma situação para ela se abrir mais, para ela chegar até você, sem se identificar muito? Como que é? Porque é um assunto meio delicado, né? Geralmente elas procurem o tratamento, né? Não precisa dizer ali, estou procurando porque eu sofri um abuso. Não. Né? Eu tenho um problema, eu sinto dor, né? A gente vai ver o que está acontecendo ali e a gente vai tratando. Muitas vezes, as pacientes, elas vêm encaminhado da psicóloga. Muitas vezes as pacientes começam na físio e a gente precisa encaminhar para a psicóloga também, para terapia. Mas isso é aos poucos, né? Eu sempre deixo as pacientes à vontade para se abrir no momento certo, o que está acontecendo. Legal. E quais são os principais profissionais da área de saúde que pode prescrever o seu trabalho? Tipo, você citou alguns, tipo, médicos ginecologistas, psicólogos, tem mais áreas que seriam interessantes? Praticamente quase todas, mas o que é mais comum são os ginecologistas, obstetras, urologistas, ortopedistas. Até ortopedia. Cirurgia, né? Porque faz cirurgia. Verdade. Cirurgia de quadril, trauma ali no quadril, acidente, que mexe ali nessa parte de inervação também. Acaba vindo, hérnia de disco, como falei. As psicólogas, oncologistas. Então, a parte do câncer, vamos supor que a pessoa teve um câncer não sei se é ovário, nessa parte íntima, também pode prejudicar. Sim. E a reabilitação pélvica é importante no processo. Principalmente quando eles fazem radioterapia. Quando passa pelo processo da rádio, é uma radiação, ela queima esses músculos, né? E a gente precisa tratar esses músculos ali para que eles não fiquem tão rígidos, que a gente fala. Em casos muito extremos, eles ficam como se fosse um plástico muito duro. E aí acaba causando o que a gente chama de estenose. Fecha o canal vaginal,
fecha a uretra, por onde sai o xixi, fecha o reto. Então, a gente faz todo um trabalho para tentar prevenir, minimizar os efeitos da radioterapia, para que não chegue nesse extremo de precisar usar uma bolsa de colostomia, de precisar ficar com uma sonda direto para o xixi. Né? Porque, mas eu não vou mais ter vida sexual, então não importa se fecha o canal vaginal. Mas você tem que manter os seus cuidados, precisa fazer exame ginecológico, precisa fazer um preventivo. E como que a gente vai fazer isso? Entendi. Não consegue nem coletar um exame. Entendi. Quando a gente pega pro lado de pessoas que performam muito em academia, talvez tenha uso de anabolizante, aquelas mulheres que pegam muito pesado no treino, isso pode afetar também? É muito comum mulheres que perdem xixi durante a atividade física. Porque a gente tem o hábito de trabalhar tudo. Vai na academia, se fortalece, pega peso, faz tudo. E esse músculo lá de baixo, o assoalho pélvico, ele vai ficando para trás. Muitas pessoas pensam que fazer exercício de elevação pélvica, apertar uma bola lá entre os joelhos, que isso está fortalecendo o assoalho pélvico, que isso não está fortalecendo. É totalmente isolado. É totalmente isolado. Então tem que fazer exercício específico para específicos para isso. E você também comentou sobre aparelhos, né? Que vocês têm lá na clínica. Tem. Os aparelhos também são muito importantes, não é só os exercícios que faz em casa. Isso. Na clínica, a gente usa os aparelhos para que o paciente ele consiga visualizar como ele está fazendo o exercício, para que ele aprenda a forma correta de fazer. E ele precisa fazer o exercício em casa. Entendi. E como que tá o futuro da fisioterapia pélvica? Como que você vem enxergando isso? Você falou que não parou de estudar, como que tá evoluindo isso? Evolui muito rápido. Eu falo para os pacientes, pacientes que eu atendi em janeiro, se for atender agora, o atendimento é diferente. Já mudou tudo. Já mudou muita coisa. E As técnicas mudam, os recursos, eles melhoram. Uhum. Teve algum feedback na sua jornada que te emocionou muito? Teve esse dessa primeira paciente. Ela continuou, inclusive, o tratamento depois que ela se mudou? Teve contato ou não? Eu tive contato porque a cabeleireira conhece ela. Por acaso, a cabeleireira conhece. Eu fiquei sabendo depois que eu conheci a cabeleireira. Ela me conversando um dia, ela falou assim, eu conheço uma moça que ela disse que foi a sua primeira paciente. E aí ela falou, nossa, ela está muito feliz, ela fala que você melhorou muito, ajudou muito ela, que hoje ela consegue ter uma qualidade de vida melhor por causa de você. Que legal. Ela mora em algum lugar do estado de São Paulo hoje. Que legal. E o que te move todos os dias, que faz você acordar todos os dias e trabalhar com isso? É muito gratificante, né? É algo que mexe muito com a pessoa, né? Não é normal a pessoa perder xixi, fezes. Eu atendi uma vez uma senhorinha que ela me falou que ela não viajava mais, não ia mais para casa das filhas, porque elas moravam em outro estado. E aí ela falou assim, não, perder xixi ainda vai, porque a gente coloca um absorvente. A mulher tá acostumada com isso, né, usar absorvente. Mas fezes tem cheiro. Então eu não vou mais para casa das minhas filhas. Eu ando na rua, eu sinto que as fezes estão saindo e eu não consigo segurar. Eu ando com uma sacolinha na bolsa com calcinhas limpas. E aí eu percebo que saiu, eu não consegui segurar. E aí eu preciso parar em algum lugar, pedir para usar o banheiro e trocar de roupa. Jogar aquela fora e colocar outra. Entendi. Né? E aí quando ela veio, fez o tratamento, e aí ela melhorou. E daí ela viajou, foi para casa da filha. Aí são situações assim que eu acho que motivam a gente a continuar sempre. Que legal. E para quem está querendo buscar te conhecer um pouco mais, onde que fica a clínica? Como que a pessoa te encontra? Qual que é o seu Instagram? A clínica está ali na Avenida Getúlio Vargas. Clínica Viva. Fica ali pertinho da... Perto da Nolita? E quase em frente à Corretora Peixoto. Certo. Ali. Certo. Próximo ao Marbeck. E o seu Instagram qual que é? Jéssica Sena, fisiopélvica. Ô, Jéssica, para a gente já indo pro encerramento, tem alguma situação de quando a pessoa senta errado, isso pode desencadear alguma coisa? Alguma postura, alguma situação
Que a pessoa talvez ache que não tem nenhum link, mas que tenha link? Tem. A postura errada, o músculo ele vai tentando se adequar ali à sua postura. Uhum. Então, ele pode ficar muito estirado, Então, a pessoa muito que trabalha no esticado, escritório, que senta muito tenso. errado a vida inteira, pode Sim, acontecer. pode acontecer. Entendi. E qual que é a melhor forma de prevenir isso? Para que isso não aconteça? Sempre tem a parte da ergonomia, de sentar de postura correta na hora de trabalhar, dependendo ali da posição, da profissão, né, da pessoa. Claro que tem profissões como dentista que é mais complicado, Uhum. né? Mas tentar corrigir o máximo possível as posturas. Entendi. E sobre a parte dos tratamentos que a pessoa vai fazer com você lá, normalmente tem alguma situação específica que vocês não tratam ou tratam praticamente tudo que tem a ver com a parte pélvica? Essa parte, tudo que tem a ver com a parte pélvica, a gente trata. Então, tem alguma relação ali que vale a pena a pessoa ir lá e averiguar. Sim. Não fica com isso na cabeça, eu acho que ela não trata. Trata, né? Caso seja algo que, né, a gente não trate ali de imediato, precise de ajuda de outros profissionais, a gente sempre tem os profissionais que a gente acaba indicando para essas situações. Vale a pena a consulta. Sim. Eu vejo muito a questão das pessoas terem principalmente o Google, que atrapalha um pouco, a IA também, das pessoas se autoavaliar e já falar, aqui não é nessa especialidade, vou buscar outro profissional. Sim. Ou vai se automedicando para isso também. Isso, né? A internet está aí, a tecnologia está para nos ajudar. Mas da mesma forma que tem muita informação correta, muita informação boa, também tem muita informação errada. Uhum. E aí isso dificulta o nosso tratamento. Tem mais alguma coisa que você acha interessante a gente falar aqui? Que talvez a gente ainda não falou? Eu acredito que nós falamos. Falamos de tudo? Uma dúvida, uma curiosidade também que eu tenho. Sim. Tem a diferença de tratamento para homens e para mulheres? Tem nas técnicas, como aplicar as técnicas, né? É um pouco mais diferente de adulto para criança, porque a criança ela não é um adulto em miniatura. Todo o sistema urinário e defecatório ainda está se formando. Entendi. Então, os parâmetros eles são diferentes. Entendi. E a relação entre biotipo de pessoas, por exemplo, uma pessoa que tem um biotipo bem magrinha, uma pessoa que tem um biotipo já um pouquinho mais gordinha, tem diferença também no tratamento ou não? Tem mais incidência em algum tipo ou não? Isso varia muito? Não, é muito variável isso. Porque as pessoas que têm um sobrepeso, muitas vezes têm um problema maior de perdas, né? Por causa da questão ali da gravidade, o sobrepeso, mais impacto, a pessoa sofre ali nas atividades. Então, isso pode contribuir para ter um problema pélvico também. Pode contribuir. Essa parte é interessante a gente comentar, porque tem muitas pessoas sobrepeso e acho que o problema está só no sobrepeso. Não. Mas pode contribuir para o assoalho pélvico dela estar frágil, não sei como que é a palavra que você... Pode estar fraco. Então tem solução também. Tem solução também. Então a pessoa sobrepeso não quer dizer que é o sobrepeso que está levando isso a acontecer. Não quer dizer que seja sobrepeso. Tanto na parte de defecar quanto na parte urinária. Sim. Interessante também. Isso era uma dúvida que eu tinha. E eu acho que muitas pessoas sobrepeso têm isso. Eu tenho parentes que têm sobrepeso que eu acho que seria interessante te conhecer. Vou te apresentar. Sim, claro. Jéssica, quero agradecer você por ter vindo aqui expor um pouco mais da sua profissão. Acho que é muito interessante a gente desmistificar mesmo isso, porque muitas vezes as pessoas têm um conhecimento muito raso e acaba fazendo já o pré-julgamento, não entende direito e acaba não avançando para uma melhor qualidade de vida, né? Fica evidente que qualquer um pode fazer isso. Qualquer pessoa, até mesmo as saudáveis, pode ter uma melhoria. Seja na parte de relação sexual masculina-feminina, que inclusive achei muito interessante você citar a questão dos homens, porque eu acho que eu nunca tinha visto mesmo nada parecido. Então é interessante porque é uma situação natural, né, que você acaba trazendo soluções sem ter que tomar remédio, sem ter que fazer algo desse tipo. E também trazer essa situação das partes das cirurgias, das doenças. Então acho que a gente conseguiu desmistificar bastante coisa aqui.
E se aparecer mais novidades, como está sempre atualizando, vamos gravar mais uma vez aqui e trazer, porque essa informação é importantíssima. É uma área muito pouco falada, vamos dizer assim, né? As pessoas falam pouco ainda, acho que tem muito medo ou vergonha, e é uma situação legal de comentar. Não é igual você estar ali numa recepção de um consultório e falar, eu tenho uma dor no meu joelho, uma dor nas costas, e todo mundo fala, eu também tenho. Ninguém fala, eu perco xixi, eu sinto dor para ter relação, né? E até por ser algo muito íntimo, assim, a gente não posta muitas coisas, assim, no Instagram. O que a gente acaba postando mais são das gestantes mesmo, porque as gestantes, né, elas não têm esse receio todo de aparecer, né? Quando tem bebês, a gente vai fazer o atendimento pós-parto imediato no hospital, que põe os tapings, as bandagens e posta. Então, acho que isso também contribui para que as pessoas achem que é só para gestante. Legal. Mas não é só, é muito além disso. Até para o último assunto, qual que é o principal ganho e benefício da mulher fazer a fisioterapia pélvica para gestar? Durante a gestação ali, durante o parto, quais são os principais benefícios de quem faz, para quem não faz? A prevenção ali dos escapes de xixi, porque acontece com o evoluir da gestação, quando tosse, quando espirra, escapa xixi. Ali, durante o parto, a gente consegue... na hora que a parte óssea começa a se abrir para que passe ali o bebê, se tiver alguma contratura, alguma coisa segurando o músculo ele não acompanha a parte óssea da mesma forma. Entendi. Então, ajuda ali também a facilitar um pouco, né, na hora que acontece a dilatação, que os hormônios fazem essa função, os músculos eles estão preparados já para isso. A consciência corporal também da mulher, ela entende no tratamento da fisioterapia como é feito a força, para onde ela precisa direcionar essa força na hora da expulsão. Legal. Acho que aí tá o pulo do gato, né? Isso, elas têm essa consciência corporal. Quando a paciente ela nunca fez nada, aí chega lá, precisa fazer a força. Que força? Como fazer essa força? Força de evacuar. Mas não é. Quando as pacientes vêm e fazem, elas entendem, elas percebem que é uma força diferente. Tem um controle melhor sobre o corpo. Tem um controle melhor sobre o corpo. Legal. No pós-parto, a gente trabalha com as bandagens, né? Que aí ela não precisa usar aquela cinta que muitas vezes incomoda, machuca, principalmente quando é cesárea. Aí fica aquela cinta apertando ali. Então, para cesárea também é interessante fazer. Sim. Interessante. Então, gestou, faz. Sim. No pós-parto, a gente aplica muitos tapings, as bandagens, né? E o taping, ele dá estímulo para que esses músculos, eles entendam que eles precisam voltar a trabalhar mais rápido. Diferente da cinta, que ela só segura, né? A função do taping, a forma como a gente aplica ele, a tensão que é colocada na hora da aplicação, ela dá esse estímulo. Entendi. Dá essa segurança também, né? De não ficar tudo solto, tudo vazio ali, porque o bebê demorou 9 meses ali dentro para ir crescendo, né? Para a barriga ir crescendo. Aí ele sai de uma vez. E aí fica essa tudo bagunça e tudo solto ali, nessa memória muscular ali fica tudo solto. Dá essa segurança. Ajuda na redução do edema, do inchaço. A gente também usa o laser para acelerar o processo de cicatrização ali, no caso da cesárea. No caso do parto normal, se aconteceu alguma laceração, alguma coisinha ali, a gente já faz também o laser para ajudar a acelerar esse processo. Legal. E aí, no pós-parto, mais tardio, depois a gente vê se ficou alguma situação ali que precisa trabalhar, um reforço muscular, um pouco de coordenação, o que está acontecendo. Legal. E até para melhorar também a qualidade sexual durante o processo da gestação também, né? Durante. Porque também tem isso. Que é um mito, inclusive, que muitos não sabem, mas a mulher pode ter relação sexual até... Pode ter relação sexual. Perde de ganhar. A gente ensina a massagem perineal que a gente fala para os pacientes fazerem em casa. E eu faço essa parte de soltar esses músculos e alongar esses músculos, né, internamente ali na paciente. E uma vez me falaram assim, mas me falaram para tomar cuidado com essa liberação aí, porque senão a unha pode estourar a bolsa do bebê. Falei, não, calma, gente, vamos devagar.
Como Não é assim? bem assim. Não é uma bexiguinha, né? A bolsa, ela está dentro do útero, né? Para que a unha alcance a bolsa, eu preciso entrar com a minha mão dentro do seu útero para conseguir encostar a unha lá. E também não é uma bexiguinha, quando precisa estourar a bolsa, né? Tem as agulhas, né, que os médicos usam para isso, que lembra muito uma agulha de crochê. Não é assim também. Vai estourar a bolsa fazendo uma massagem perineal. Entendi. E no pós também, quando depois que nasce o neném, tem ali o período de 40 dias, que é a famosa quarentena ali de resguardo. Isso Sim. também ajuda quando volta. Quando a pessoa sai dessa quarentena para voltar a ter Sim, contato com nas o marido. orientações, quando a gente já vai fazer ali o atendimento imediato ali no hospital, a gente já passa algumas orientações para iniciar uma atividade muscular, para o músculo já ir trabalhando aos pouquinhos. Mas a gente entende que na correria a vida muda, né? De uma hora para outra ali. Enquanto o bebezinho tá ali dentro é uma coisa, depois que nasce, a rotina muda completamente. Então, muitas vezes elas não conseguem fazer seguir essas orientações ali de ativação muscular ali de imediato. Entendi. Mas depois a gente consegue trabalhar isso. Entendi. E só para uma última curiosidade, que eu acho que faltou perguntar isso, para essas mulheres que ficam muito, muito tempo sem ter uma relação sexual. Quando ela vai retornar a ter relação sexual, isso também ajuda a fazer a fisioterapia pélvica antes de começar ou não? Ajuda. Por exemplo, a pessoa, sei lá, não vou falar o termo, ficou virgem de novo, mas a pessoa ficou muito tempo sem ter alguém, mas aí conheceu um parceiro novo e ela não quer ter aquele desconforto. Isso pode também contribuir. Sim, contribui muito. Interessante. Então, acho que eu matei todas as curiosidades que eu tinha aqui. Muito Sim. obrigado mais uma vez por ter vindo aqui, tá? Eu Que que Deus abençoe agradeço. muito você, que você consiga aí transformar muitas vidas, melhorar a qualidade de vida desse povo tudo, tanto mulheres como Sim. homens e crianças. Foi novidade para mim, homens e crianças. E espero que evolua muito mais ainda esse trabalho, que as pessoas desmistifiquem cada vez mais, que se torne uma coisa comum, assim como a psicologia foi no passado também, bem, sabe, uma coisa muito vista com olhos tipo, será que é para doido, não é para doido? E hoje é para todo mundo sabe Sim. que é comum, doido é quem não faz. E a fisioterapia pélvica também vem para agregar, né, na qualidade de vida das pessoas, não só para quem tem realmente uma dificuldade, um problema, mas para quem quer melhorar mesmo a qualidade de vida, assim como ir para academia, para ter mais saúde. Então, acredito que eu entendi pelo menos dessa forma o recado. Sim, hoje, graças a Deus, a gente conseguiu ganhar a confiança dos pacientes, dos médicos, né? A gente tem se especializado, se atualizado cada vez mais com as técnicas mais novas que existem para a gente conseguir sempre um melhor resultado para os pacientes. É isso aí. Valeu!